Eu trabalho viajando. Sou consultor comercial. Então tem semana que eu passo mais tempo dentro da caminhonete do que em casa. Não era a primeira vez que eu fazia um trajeto longo sozinho. E também não era a primeira vez que eu dormia em posto de gasolina. Mas sem dúvida alguma, aquela viagem seria a mais traumática de todas. Naquela viagem, eu tinha separado 3 dias para chegar ao destino. Era um percurso longo, cortando muito trecho vazio, estrada ruim, cidade pequena e área de mata. Eu estava sozinho, como quase sempre, e por hábito eu andava armado. Não por paranoia. Era costume antigo de estrada. Tem lugar em que você simplesmente não quer depender da sorte. No fim do primeiro dia, eu parei num posto para descansar. Já era noite. Eu estava cansado demais para seguir e queria dormir pelo menos algumas horas antes de voltar para a rodovia. Lembro que o posto era meio apagado, com pouca gente. Aquelas luzes brancas fortes nos arredores da bomba e o resto todo mergulhado em sombra. Comi alguma coisa sem gosto na conveniência. Fui ao banheiro, voltei para a caminhonete e apaguei quase na mesma hora. Quando acordei, ainda era cedo. O céu estava clareando, aquele horário em que tudo parece úmido e meio sem cor. A primeira coisa que eu percebi foi um cheiro ruim. Não era cheiro de lixo comum, nem de esgoto, nem de bicho morto exatamente. Era um cheiro pesado, azedo, podre. Como se alguma coisa tivesse ficado muito tempo fechada no calor. Fiquei alguns segundos parado, ainda meio grogue, tentando entender de onde vinha aquilo. Olhei em volta, vi o posto, um caminhão estacionado mais longe, umas poças escuras no chão e pensei, deve ser daqui. Posto de beira de estrada tem todo tipo de sujeira e eu não quis perder tempo com aquilo. Entrei na caminhonete e segui viagem. Só que, conforme as horas foram passando, o cheiro parecia continuar. Às vezes sumia, às vezes voltava mais forte. Eu cheguei a baixar o vidro por um tempo, achando que talvez fosse algo grudado no pneu, alguma sujeira na lataria, qualquer coisa assim. Não melhorou muito. Mesmo assim, continuei. Quando você vive de estrada, aprende a empurrar pequenos incômodos até o próximo posto. Já devia ser meio de manhã quando aconteceu. Eu estava num trecho cercado de mata dos 2 lados, sem quase carro nenhum passando. A estrada ali era reta, silenciosa, e eu vinha concentrado, pensando no tempo que ainda faltava para chegar. Foi então que ouvi uma pancada violentíssima na parte de trás da caminhonete. Não foi barulho de mala solta. Não foi algo caindo. Foi uma batida seca, forte, de gente batendo com a mão ou com o corpo no vidro traseiro. Na hora, meu corpo inteiro gelou. Olhei no retrovisor por reflexo, e foi aí que eu vi. Tinha um homem em pé na caçamba da minha caminhonete. Ele estava batendo no vidro que separa a caçamba da cabine traseira com força, como se quisesse quebrar aquilo e entrar. Eu lembro do susto me atravessando inteiro, porque não faz sentido nenhum você olhar no retrovisor no meio de uma estrada vazia e ver um homem em pé na traseira do seu carro. Meu primeiro pensamento nem foi racional. Foi puro pânico. Eu puxei o volante sem querer, a caminhonete derrapou, ouvi pneu cantando no asfalto, senti a traseira escapar e por pouco eu não capotei ali mesmo. Não sei como consegui controlar. Consegui jogar a caminhonete para o acostamento e parar. Meu coração estava tão acelerado que eu mal conseguia respirar. Peguei a arma na mesma hora, abri a porta e saí olhando para trás, achando que ia precisar atirar. Mas tudo aconteceu muito rápido. O sujeito já tinha pulado da caçamba e estava correndo em direção à mata. Eu só vi as costas dele por alguns segundos, entrando no meio das árvores, tropeçando no barranco e desaparecendo floresta adentro. Foi uma coisa tão absurda que por um momento eu fiquei parado sem saber se ia atrás, se voltava para o carro, se aquilo tinha acontecido mesmo. Aí eu vi o que ele tinha deixado. Tinha uma sacola grande na caçamba. Era uma sacola escura, grossa, dessas resistentes, mas ela estava vazando. Debaixo dela já tinha juntado uma poça de líquido avermelhado, escuro, meio espesso. E o cheiro era o mesmo cheiro que eu tinha sentido de manhã. Só que ali estava muito pior, muito mais concentrado. Na hora me deu ânsia. Eu ainda lembro da sensação exata de estar fazendo uma coisa que eu não queria fazer, mas que meu cérebro exigia.
Eu precisava saber o que tinha ali dentro. Cheguei mais perto, segurando a respiração, e puxei a abertura da sacola. No mesmo instante, um pouco daquele líquido espirrou na minha camisa e no meu braço. Quando olhei para dentro, meu corpo travou. Eu não sei descrever aquilo de um jeito limpo. Quando olhei dentro, percebi na mesma hora que aquilo não era lixo, nem animal, nem nada que eu conseguisse explicar sem sentir o corpo travar. Naquele instante, entendi que tinha encontrado algo humano e que eu jamais deveria ter visto aquilo. Lembro de ter dado 2 passos para trás na hora. Minha visão escureceu nas bordas, minhas pernas ficaram moles e eu senti que ia vomitar. O cheiro subia como uma parede. Um podre horrível, pesado, quente. Eu conseguia sentir aquilo entrando no nariz, grudando na garganta. Minha roupa tinha sido atingida pelo líquido, e aquele fedor ficou ainda mais próximo, como se tivesse colado em mim. Entrei em choque. Não pensei como alguém normal pensaria. Não pensei em polícia. Não pensei em perícia. Não pensei em fazer o certo. Eu só queria me afastar daquilo. Queria sair dali o mais rápido possível. Peguei a sacola do jeito que dava, joguei para fora da caminhonete, na beira da estrada, e voltei correndo para o banco do motorista. Saí dali tremendo. Dirigi por não sei quanto tempo até encontrar um posto de gasolina. Quando parei, vi meu reflexo de relance no vidro da conveniência e entendi na hora por que todo mundo me olhou estranho. Minha roupa estava manchada daquele líquido escuro. Não parecia sujeira de estrada, parecia sangue, ou algo pior. Assim que entrei, o caixa me encarou e ficou branco. Ele não falou nada de imediato, mas eu percebi o olhar dele descendo para a minha camisa, depois voltando para o meu rosto como se estivesse tentando decidir se me perguntava alguma coisa ou se fingia que não viu. Pedi a chave do banheiro. Minha voz saiu falhando. Ele me entregou sem discutir, só que claramente estava apavorado. No banheiro, tirei a roupa o mais rápido que pude. Lavei braço, pescoço, mãos, qualquer parte que pudesse ter sido atingida. Mesmo depois de esfregar, eu ainda sentia o cheiro. Era como se tivesse impregnado na pele. Troquei de roupa, enfiei as peças sujas num saco improvisado e saí sem olhar para ninguém. Não comprei nada, não expliquei nada, não chamei ajuda. Só queria colocar quilômetros entre mim e aquela estrada. Segui viagem pelo resto do dia tentando convencer a mim mesmo de que, em algum momento, eu ia parar e resolver aquilo direito. Só que o problema é que, quando a cabeça entra em pânico, você começa a adiar o óbvio. No fim da tarde, a caminhonete começou a falhar. Peguei uma rota diferente indicada por uma placa antiga, porque mostrava uma cidade próxima. Achei que conseguiria oficina, combustível, qualquer ajuda básica antes de escurecer de vez. Cheguei lá já com aquela sensação ruim no estômago. Era uma cidade pequena demais. Pequena a ponto de parecer esquecida. Tinha poucas ruas, casas baixas, comércio simples e gente demais sumida para um horário em que normalmente haveria movimento. Não estava totalmente vazia, mas tinha um silêncio estranho, como se as pessoas preferissem ficar dentro de casa. Até o som da caminhonete entrando na rua principal pareceu alto demais. A oficina que eu encontrei já estava fechando. Tinha um portão meio abaixado e um homem enxugando as mãos com um pano sujo, já pronto para ir embora. Encostei a caminhonete e expliquei que o carro estava falhando, que eu precisava pelo menos de uma avaliação rápida. Ele veio andando devagar, com aquela postura de quem não quer aceitar mais serviço, mas parou antes mesmo de chegar muito perto da porta. Vi a expressão dele mudar. Primeiro ele olhou para mim, depois para a lataria, depois para a caçamba. Ele não perguntou nada, mas eu percebi na hora que ele tinha sentido o cheiro. Não era mais forte como antes, porque eu tinha jogado a sacola fora e trocado de roupa, mas ainda devia ter restado alguma coisa impregnada ali. O mecânico passou a mão na lateral da caminhonete, olhou a sujeira seca, umas manchas que eu nem tinha percebido direito, e me lançou um olhar curto, duro, como se aquilo significasse alguma coisa que eu não entendia. Perguntei se ele podia olhar. Ele disse que podia no dia seguinte. Só isso. Nem boa noite, nem o que aconteceu, nem essa sujeira é o quê.
E isso foi o que mais me incomodou, porque o normal teria sido perguntar. Qualquer um teria perguntado. Mas ele agiu como alguém que reconheceu aquilo e decidiu não tocar no assunto. Como já estava ficando tarde, procurei uma pousada barata. Encontrei uma bem simples, perto da praça. Fachada antiga, pintura descascando, recepção pequena, ventilador fazendo barulho no teto. A mulher do balcão quase não falou comigo. Pedi um quarto por uma noite, talvez 2, dependendo do carro. Ela anotou meus dados sem levantar muito a cabeça. Só mudou de expressão quando perguntei se podia deixar a caminhonete estacionada na frente. Ela olhou pela janela. Depois olhou para mim. E aí me entregou a chave do quarto. Sem comentário nenhum. Eu comecei a notar isso logo de cara. Ninguém falava muito naquela cidade. Mas o silêncio ali não era timidez. Era outra coisa. Era como se todo mundo estivesse economizando palavras por medo de dizer mais do que devia. Naquela noite fui comer num lugar perto da pousada. Um restaurante pequeno, quase vazio. Quando eu entrei, 2 pessoas que estavam numa mesa olharam imediatamente pela janela na direção da rua, provavelmente para ver meu carro. Um homem no balcão baixou a voz no meio da conversa. A atendente me trouxe o prato sem sorrir, sem puxar assunto, sem nada. Era um comportamento contido, desconfortável, mas não abertamente hostil. Só que toda vez que alguém me olhava, desviava rápido demais. E toda vez que achavam que eu não estava percebendo, cochichavam. Na segunda noite, isso já estava me incomodando muito. Passei o dia resolvendo o mínimo com o mecânico, que continuava seco e evasivo. Disse que precisava de mais tempo, que talvez o problema fosse simples, talvez não fosse, e evitava qualquer conversa desnecessária. O pior era que ele mal conseguia disfarçar o incômodo quando chegava perto da caminhonete. Não era só o cheiro. Tinha alguma outra coisa ali, algum reconhecimento que ele não queria verbalizar. Naquela noite eu saí da pousada para fumar e andar um pouco, tentar esfriar a cabeça. Foi então que ouvi as vozes. 2 senhoras estavam sentadas mais adiante, perto da entrada lateral, conversando baixo. Acho que elas não tinham me visto porque a luz ali era fraca e eu parei sem fazer barulho quando percebi que estavam falando da cidade. Uma delas disse: A situação está só piorando. Pois é, mulher. Você soube da última? Qual? Aconteceu tanta coisa. Daquela jovem. Disseram que encontraram a jovem em condições tão cruéis que ninguém na cidade conseguia falar do assunto sem abaixar a voz. Eu não sabia disso. E, o mais estranho, estava sem as mãos. Eu senti meu estômago afundar na hora. A mulher fez uma pausa como se ainda custasse acreditar no que estava dizendo e completou: Isso aconteceu 2 noites atrás. Quem fez aquilo saiu correndo quando encontraram a menina. Ela estava na floresta e tinha um cheiro muito podre, como se tivessem derramado alguma coisa nela. A outra perguntou alguma coisa que não conseguia ouvir direito. Então veio a frase que fez meu sangue gelar. E a caminhonete do forasteiro tinha o mesmo cheiro. Nesse momento eu parei até de respirar. A primeira mulher ainda disse quase num lamento: Deve ter sido triste demais para o Sr. Wilkes perder a filha daquele jeito. As 2 ficaram em silêncio depois disso. Eu também. Fiquei parado no escuro, sentindo um frio subir pelos braços, porque naquele instante eu entendi 2 coisas ao mesmo tempo. A primeira, o que eu tinha encontrado na estrada não era um caso isolado. A segunda, naquela cidade, de algum jeito, o estranho agora era eu. Na manhã seguinte voltei cedo para a oficina. Eu quase não tinha dormido. Quando cheguei, a oficina já estava aberta. O portão estava meio levantado, e o mesmo homem do dia anterior trabalhava curvado sobre o motor da minha caminhonete. O cheiro ainda estava ali, mais fraco, mas presente, misturado com óleo queimado, ferro quente e poeira. Mesmo assim, dava para sentir. Parei alguns passos antes de chegar perto demais. Ele levantou a cabeça ao ouvir meus passos. Tinha olheiras profundas e uma expressão cansada, como se não dormisse direito fazia tempo. O rosto dele parecia mais velho sob a luz da manhã, não pela idade, mas pelo cansaço. Perguntei como estava o carro. Ele limpou as mãos num pano,
Olhou para o motor e disse que ainda ia demorar um pouco. Falou sem pressa, como quem escolhe cada palavra antes de soltar. Disse que se nada mais aparecesse, estaria pronto no dia seguinte. Assenti, mas não fui embora. Fiquei ali, olhando a oficina por alguns segundos. Perguntei, tentando soar casual, se ele trabalhava com aquilo há muito tempo. Ele disse que sim, fazia anos. Falou de um jeito curto, sem entrar em detalhe. Então comentou que naquela cidade quase tudo acabava passando pela oficina dele em algum momento. Continuei puxando o assunto porque eu queria ouvir a voz dele mais tempo. Às vezes, quando a pessoa fala demais, deixa escapar alguma coisa. Perguntei se ele morava sozinho. Foi aí que ele finalmente me olhou direto. Não pareceu ofendido com a pergunta. Só cansado. Disse que desde que a filha morreu, ele praticamente vivia sozinho ali na oficina e em casa. A esposa ainda estava com ele, mas tinha parado de sair. Preferia ficar dentro de casa, quase sempre no quarto. Falou isso sem dramatizar, do jeito que alguém repete uma verdade até ela perder a forma original. Depois acrescentou que tinha uma irmã, mas que ela tinha sumido havia muito tempo. A última notícia que teve era de que trabalhava num hotel de estrada, muito longe dali, como faxineira. Disse isso como quem menciona uma informação antiga demais para ainda fazer diferença. Eu ouvi tudo em silêncio. Na mesma hora, lembrei da conversa das duas senhoras na pousada. O Sr. Wilkins, a filha, a floresta, o cheiro. Aquela oficina pareceu ficar menor. Perguntei com cuidado se a filha dele era a moça de quem o pessoal da cidade estava falando. Ele não respondeu de imediato. Só voltou a atenção para o motor e apertou alguma coisa com mais força do que precisava. O som da ferramenta batendo no metal ficou seco no ambiente. Depois de alguns segundos, ele disse que, em cidade pequena, as pessoas falavam demais. E parou por aí. Aquilo, para mim, já era resposta suficiente. Eu estava tentando decidir se insistia ou se saía logo dali quando ouvi passos vindo da parte de dentro, por uma porta lateral que dava para um corredor escuro. Uma mulher apareceu carregando uma xícara. Ela era magra, muito pálida, e andava devagar, como se estivesse sempre se recuperando de alguma coisa. Usava um vestido simples e um casaco leve, apesar do calor. O cabelo estava preso de qualquer jeito. Ela não parecia exatamente surpresa em me ver ali, mas também não parecia confortável. Parou perto da bancada e me ofereceu café. Agradeci e peguei a xícara. Quando fiz isso, reparei que a mão dela tremia um pouco. Não muito. O suficiente para o café balançar na borda. O Sr. Wilkins não disse nada. Nem apresentou a mulher, nem explicou quem ela era. Não precisava. Eu entendi que era a esposa. Então voltou para dentro sem falar nada. Segurei a xícara por um momento antes de beber. Tomei o café que a esposa do Sr. Wilkins me ofereceu, mesmo achando o gosto forte e amargo demais. Enquanto ele continuava trabalhando na caminhonete, fiquei tentando ligar tudo na minha cabeça. A filha dele encontrada na floresta, o saco com restos humanos que eu tinha achado na estrada, o homem fugindo da caçamba e o jeito estranho como toda a cidade me observava. Foi então que comecei a passar mal. No início pensei que fosse só cansaço, mas logo percebi que era outra coisa. Minha visão começou a falhar. Os sons da oficina ficaram distantes e minhas pernas perderam força. Tentei me apoiar na caminhonete e ainda cheguei a perguntar onde ficava o banheiro, mas já mal conseguia falar. Quando olhei para o Sr. Wilkins, ele só estava me encarando, sem surpresa nem preocupação. Foi então que só ouvi a xícara quebrando no chão. Quando acordei, a primeira coisa que senti foi o gosto ruim na boca. Depois veio a dor de cabeça. Não uma dor forte, mas uma pressão funda, como se eu tivesse dormido pouco, bebido demais e levado uma pancada ao mesmo tempo. Abri os olhos devagar, ainda sem entender onde estava, e por alguns segundos fiquei só olhando para o teto de madeira escura acima de mim. Eu não estava mais na oficina. Levantei um pouco a cabeça e vi que estava deitado num sofá comprido, velho, coberto por um tecido áspero que pinicava no braço. O ambiente era simples, escuro mesmo durante o dia, e tinha aquele cheiro abafado de casa fechada há muito tempo.
Não o cheiro podre da estrada. Outro. Mofo, café requentado, madeira úmida, poeira. Foi quando eu vi o Sr. Wilkins. Ele estava sentado à mesa, alguns metros à minha frente, como se nada tivesse acontecido. Como se eu tivesse ido até ali por vontade própria, sentado para conversar e cochilado por cansaço. Os cotovelos apoiados na mesa, a postura reta demais. Os olhos fixos em mim desde antes de eu acordar. Demorei um segundo para conseguir falar. Onde é que eu tô? Minha voz saiu rouca. Ele respondeu sem pressa. Na minha casa. Fiquei olhando para ele, tentando entender se aquilo era algum tipo de brincadeira doentia. O que aconteceu? Ele não respondeu de imediato. Ficou calado por alguns segundos, olhando para a mesa, como se decidisse o quanto ia me dizer. Depois levantou os olhos para mim. Você apagou. Só isso. Sentei devagar, o corpo ainda pesado. Meus pensamentos estavam lentos, mas não o suficiente para eu deixar de notar o que havia de errado ali. O silêncio da casa era estranho. Olhei em volta. A sala era pequena. O Sr. Wilkins acompanhou meu olhar e disse num tom quase calmo demais. Você pode sair se quiser. A porta está aberta. Aquilo me travou por dentro de um jeito que ameaça direta nenhuma tinha conseguido até então. Porque aquilo não parecia liberdade, parecia teste. Foi então que eu vi o facão. Ele estava apoiado ao lado da cadeira dele, encostado na mesa, num ponto em que ele alcançaria com um movimento só. Não era ferramenta jogada de qualquer jeito. Estava ali como quem deixa uma resposta pronta. Meu olhar desceu para aquilo e, no mesmo instante, meu corpo inteiro entrou em alerta. Levei a mão até a cintura por reflexo. Nada. Passei a mão de novo, mais rápido. Nada. Foi então que vi minha arma. Ela estava em cima da mesa, do lado oposto ao Sr. Wilkins. Limpa, intocável. E ao redor dela, espalhadas como pequenas peças de alguma humilhação silenciosa, estavam todas as balas. Ele tinha tirado cada uma. Olhei da arma para ele. Ele não mexeu um músculo. Não sorriu. Não ameaçou. Não levantou a voz. E aquilo tornava tudo pior. Porque se ele estivesse gritando, eu saberia com o que estava lidando. Mas aquele jeito contido, quase educado, me deixava sem saber onde terminava o luto e onde começava a loucura. Levantei devagar. Minha cabeça ainda rodou um pouco, mas consegui ficar em pé. Tomei cuidado para não fazer movimento brusco. O Sr. Wilkins continuou sentado, me acompanhando com os olhos. Dei um passo, depois outro. Fui andando em direção à porta da frente como alguém que sabe que qualquer gesto errado pode encerrar a conversa de um jeito muito ruim. Cada tábua do chão parecia estalar alto demais sob meus pés. Passei por ele sem chegar perto da mesa, sem olhar direto para a arma, sem olhar direto para o facão. A porta realmente estava aberta, mas quando cheguei mais perto, entendi o que ele queria dizer. A grade externa estava trancada. Segurei nela e puxei uma vez, depois outra, já sabendo que não ia ceder. O metal sacudiu seco, pesado. Olhei além da grade, esperando ver rua, quintal, qualquer sinal da cidade. Não vi nada disso, só floresta, árvores altas, fechadas, troncos tortos, chão irregular coberto de mato e sombra. A casa estava praticamente engolida pela mata, isolada de tudo. Não havia cerca visível, não havia outra casa por perto, não havia som de carro, não havia sinal de vizinho. Só o mato. E um silêncio fundo, quase natural demais, como se a cidade jamais tivesse existido. Foi nesse momento que ouvi a voz dele atrás de mim. Há 5 dias minha filha sumiu. Não me virei na hora. Continuei olhando para fora, para a mata, tentando medir se aquela grade cedia, se a moldura da porta era velha, se havia alguma forma de forçar a saída, mas eu já sabia que não seria simples. Ele continuou. 2 dias depois, encontraram ela. A voz dele não tremia. Era isso que mais me incomodava. Não era frieza comum. Era uma calma seca, como se ele já tivesse repetido aquilo muitas vezes dentro da própria cabeça até as palavras perderem o peso. Encontraram minha filha de um jeito que nenhum pai deveria precisar imaginar.
A última palavra ficou no ar de um jeito ruim. Virei devagar. Ele ainda estava sentado à mesa, mas agora com os olhos em mim de um jeito diferente. Não mais observando, julgando. E com um cheiro horrível. Ele disse: Com um cheiro que fica na roupa, no carro, na madeira, na pele e no corpo. Meu estômago apertou. Então você aparece aqui, com o mesmo cheiro e com uma arma. Abri a boca para responder, mas ele ergueu uma das mãos, mandando eu calar sem aumentar a voz. Eu não sei o que você é. Não sei se fez tudo sozinho. Não sei se estava carregando parte dela, parte de outra pessoa, ou se só estava fugindo depois de terminar o serviço. Aquelas palavras bateram em mim com uma força diferente. Pela primeira vez desde que eu chegara à cidade, ouvi em voz alta o que todos estavam pensando. E percebi que, dali em diante, qualquer explicação minha soaria exatamente como a mentira de um homem culpado. Ele olhou para a arma em cima da mesa. Depois, para mim. Mas eu vou te dar a misericórdia que você não deu à minha filha. Minha garganta secou. O quê? Ele se inclinou um pouco para a frente. Se você sobreviver essa noite aqui em casa, seu carro vai estar pronto amanhã de manhã. A forma calma como ele disse aquilo me deu mais medo do que uma ameaça berrada teria dado. E se eu não sobreviver? Ele me encarou por alguns segundos. Aí você sofre o mesmo que ela sofreu. O silêncio que veio depois foi pior do que a frase. Eu fiquei parado entre a porta aberta e a grade trancada, olhando para ele, tentando entender se aquilo era delírio, armadilha ou algum tipo de ritual particular de vingança. Mas havia uma coisa no rosto dele que me impediu de tratar aquilo como loucura simples. Ele acreditava no que estava fazendo. Acreditava de verdade. E naquele instante, pela primeira vez desde a estrada, eu tive a sensação nítida de que o homem que fugiu da minha caçamba talvez não fosse a pior coisa que tinha cruzado o meu caminho. Depois que o Sr. Wilkins disse aquilo, ficou tudo em silêncio de novo. Eu continuava parado perto da porta com a mão ainda na grade trancada, olhando para a floresta lá fora e tentando decidir o que era pior: ficar naquela casa ou sair correndo mata adentro no escuro. Atrás de mim, ele continuava sentado, calmo demais para um homem que tinha acabado de me prometer uma chance de sobreviver à noite. Foi então que ele falou mais uma coisa. Eu tenho a chave da grade. Virei devagar. Ele não parecia estar ameaçando. Falava como quem explica uma regra. Se você conseguir achar antes de eu te achar, conseguirá sair. Aquilo me deu um frio seco no corpo inteiro. E se eu encontrar? Então vai embora com seu carro de manhã. E se você me encontrar antes? Ele não respondeu. Nem precisava. Naquele instante eu entendi que não estava preso do jeito comum. Não tinha corda, não tinha algema, não tinha porão fechado. Era pior. Eu estava solto dentro de um lugar que pertencia completamente a ele, cercado por mata, com uma saída inútil na minha frente e uma chave escondida em algum canto da casa. E ele conhecia cada tábua daquele lugar. Eu não. Não esperei mais. Saí da porta e comecei a andar para dentro da casa, tentando não demonstrar desespero, mas já sentindo o coração bater rápido demais. Atravessei a sala, entrei no corredor escuro e fui abrindo a primeira porta que encontrei. Era um quarto pequeno, abafado, com uma cama arrumada de forma impecável, uma colcha antiga e um guarda-roupa alto encostado na parede. O ar ali dentro tinha cheiro de naftalina e coisa guardada há muito tempo. Abri gaveta, olhei debaixo da cama, passei a mão por cima do armário, atrás de um criado mudo. Nada. Ouvi passos na sala. Saí do quarto em silêncio e fui para o seguinte. O segundo era ainda pior. Tinha uma penteadeira velha, um espelho manchado e uma cadeira num canto. Em cima da penteadeira havia uma escova com fios de cabelo presos nela. Aquilo me fez parar por um segundo. Não precisava de muito para imaginar de quem tinha sido aquele quarto. Abri as gavetas mesmo assim. Tecido dobrado, frascos vazios, papel amarelado, um terço quebrado. Nada de chave. Os passos ficaram mais próximos. Comecei a entender que o Sr. Wilkins não estava correndo atrás de mim feito um louco. Ele estava andando, procurando com calma, como alguém que sabe que a casa inteira trabalha a seu favor.
Saí do quarto e entrei numa cozinha pequena, quase sem luz. Abri armário, mexi em panela, puxei gavetas. Talher, pano de prato, fósforo, uma faca cega, xícaras lascadas. Nada. Na parede havia uma janela coberta por uma cortina fina. E por um segundo pensei em forçar por ali, mas quando puxei vi que também tinha grade. Outra porta dava para uma despensa. Entrei. Cheiro de alimento velho, cebola, ferrugem e umidade. Passei as mãos por prateleiras, latas, caixas, sacos dobrados, um balde com ferramentas velhas. Derrubei 2 coisas no chão e congelei quando ouvi os passos pararem no corredor. Prendi a respiração. Fiquei completamente imóvel no escuro da despensa, ouvindo. Nada. Depois os passos voltaram, lentos, distantes de novo. Eu mal percebia o tempo passando. A cada canto revistado, a casa parecia ficar mais apertada. Eu voltava por cômodos onde já tinha passado, começava a duvidar de onde tinha procurado, tornava de abrir gavetas, levantava pano de mesa, enfiava a mão atrás de móveis. Em algum momento ouvi a voz dele pela casa, baixa, quase sem pressa. Não adianta se esconder muito bem. Eu conheço essa casa no escuro. Não respondi. Fui para os fundos. Havia uma área estreita com tanque, parede úmida e algumas coisas penduradas em pregos tortos. Corda, pano velho, sacola, uma capa plástica rasgada. Revirei tudo. Nada. Passei a mão pela borda do tanque, pelo cano, atrás de um armário de madeira que parecia podre na base. Nada. Em certo momento, achei que ouvi outra respiração. Parei na hora. Fiquei tentando distinguir som de verdade de som criado pelo medo. A casa estalava, a madeira rangia, alguma coisa batia leve do lado de fora quando o vento encostava nos galhos. Mas por um instante, juro que tive a sensação de que havia mais alguém ali dentro além de mim e dele. A esposa. Pensei nisso na hora, mas não vi ninguém. Voltei pelo corredor e ouvi os passos outra vez, agora mais perto. Entrei no primeiro quarto e me enfiei atrás do guarda-roupa, num espaço apertado onde mal dava para ficar direito. Poeira subiu no meu rosto e quase me fez tossir. Levei a mão à boca e fiquei esperando. Ele passou pela porta. Parou. Eu conseguia ouvir a respiração dele do outro lado do quarto. Não pesada, não cansada, só firme, presente. Depois ouvi o som da porta do guarda-roupa abrindo. Uma das gavetas sendo puxada. A cama rangendo quando ele provavelmente se abaixou para olhar embaixo. Eu estava tão tenso que minhas pernas começaram a tremer. Então os passos se afastaram outra vez. Saí dali alguns segundos depois, já sem saber se aquilo fazia parte de um jogo dele ou se ele realmente ainda não tinha me encontrado. A noite parecia interminável. Passei por todos os cômodos da casa mais de uma vez. Sala, quartos, cozinha, corredor, fundos, despensa. Revirei tudo o que podia sem fazer barulho demais. Em certo ponto comecei a pensar que talvez nem existisse chave nenhuma. Talvez ele só quisesse me manter andando pela casa, me desgastando, me deixando vulnerável até decidir acabar comigo. Foi então que notei uma coisa que antes tinha ignorado. Na sala, perto da mesa onde minha arma ainda continuava desmontada pelo chão, havia um relógio antigo encostado na parede. Grande, de madeira escura, parado havia anos, pelo aspecto. Não tinha prestado atenção nele antes. Agora, não sei por que, me aproximei. Passei a mão pela lateral. Nada. Pela parte de cima. Nada. Ajoelhei e enfiei a mão por trás da base. Meus dedos bateram em metal. Meu coração disparou tão forte que achei que o velho ouviria do outro lado da casa. Puxei devagar. Era uma chave, fria, pesada, comprida. Fiquei olhando para ela por um segundo sem acreditar. Depois fechei a mão com força e levantei de uma vez, já indo em direção à porta da frente. Não corri. Tive vontade de correr, mas sabia que o som podia me entregar. Fui rápido, mas controlado, atravessando a sala no escuro raso do amanhecer. Foi aí que percebi a mudança na luz. A madrugada estava acabando. Pelas frestas da casa já entrava aquele cinza sujo do começo da manhã.
Quando tudo deixa de ser totalmente escuro, mas ainda não ganhou forma direito. Isso me deu um impulso desesperado. Talvez ele estivesse cansado. Talvez tivesse errado. Talvez eu realmente saísse dali. Cheguei até a porta. A grade continuava trancada. Minhas mãos tremiam tanto que custei a encaixar a chave. Tentei uma vez, errei. Tentei de novo. O metal raspou seco na fechadura. Respirei fundo, firmei melhor os dedos e girei. A fechadura cedeu com um estalo. Naquele momento senti uma coisa estranha na roupa. E senti o cheiro, aquele cheiro, podre, azedo, pesado. O mesmo cheiro da estrada, o mesmo da sacola, o mesmo da caminhonete. Meu corpo inteiro travou. Antes que eu pudesse entender de onde aquilo estava vindo, ouvi a voz atrás de mim, muito perto, baixa, quase satisfeita. Eu te achei, rapazinho.